Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene, extraordinária de entrega de título de cidadã goiana, conforme requerimento número 332, de autoria do nobre deputado Júlio Pina. Neste instante, ouviremos a execução do hino nacional brasileiro na voz do cantor João Marcelo e, na sequência, o hino do Estado de Goiás. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, de amor eterno, seja símbolo o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada. Brasil!
Quero agradecer a presença de todos os convidados e registrar a presença do excelentíssimo senhor governador Ronaldo Ramos Caiado, da nossa homenageada e mais nova cidadã goiana, secretária de Estado da Economia, Cristiane Alckmin Junqueira Schmidt, também do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Goiás, doutor Ailton Flávio Vec, do presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto, e do Corregedor-Geral do Tribunal de Contas do Estado, doutor Sebastião TJ, e também do nosso primeiro Defensor Público Geral do Estado de Goiás, doutor Tiago Gregório Fernandes. E cumprimentar os nossos nobres colegas parlamentares que se fazem presente, começando pelo deputado estadual Júlio Pina, que é o autor da propositura, deputado Bruno Peixoto, deputado Zé da Imperial e também o deputado Francisco Oliveira. Todos os senhores e senhoras sejam muito bem-vindos a esta Casa de Leis, a esta sessão solene. Dando sequência ao nosso cerimonial, eu quero aqui passar a palavra e dizer à secretária que é uma surpresa, lógico, aos seus servidores também da Secretaria de Estado da Economia. Primeira a falar é a secretária adjunta da Secretaria de Estado da Economia, Gisele Barreto Lourenço. Ah, desculpa. Primeiro aqui vem o nosso deputado Júlio Pina. Eu pulei o cerimonial aqui, deputado, me perdoe. Então, o deputado Júlio Pina terá a palavra. Depois nós vamos passar para os nossos assessores da Secretaria da Economia. Boa noite a todos. Agradecer a Deus pela presença de todos aqui, colegas, deputados. Agradecer aqui o nosso presidente, Lissau Vieira. Agradecer aqui o nosso governador, Ronaldo Caiado, ao mesmo tempo cumprimentar. Também o nosso procurador de Justiça, Ailton Flávio. Também o nosso presidente do Tribunal de Contas, doutor Joaquim de Castro, obrigado. Sebastião TJ. E um cumprimento especial à nossa secretária goiana, agora goiana do pé rachado mesmo, viu? Meus parabéns, gente. Ô, presidente, quero quebrar o protocolo aqui, tá? E pedir aqui uma salva de palmas especial, porque eu vou te falar, viu, gente? É muita honra poder... Essa casa, governador, até a oposição votou aqui nesse título de cidadão, viu, presidente? Viu? Então, uma salva de palmas para a nossa nova cidadã goiana, Cristiane. Mas Goiás avançou muito, viu, secretário? O nosso governador, Ronaldo Caiado, escolheu a pessoa certa. Momento esse difícil, quando o nosso governador Ronaldo Caiado assumiu o governo de Goiás. No início, ele nos reuniu e falou: gente, nós vamos ter muita dificuldade. Me lembro como hoje, governador, no início de 2019, dos desafios que o senhor colocava que Goiás teria. E aí a gente recebeu aqui nessa casa e todo o estado de Goiás várias críticas por os nomes que o nosso governador recebeu à época. E está aqui até a Fátima, está por ali, era uma delas. A Fátima e a Cristiane, mas sofreram no início. Mas Goiás reconhece hoje essa casa, a competência e a seriedade, Cristiane, que você conduziu o estado de Goiás sob a regência do nosso governador Ronaldo Caiado. Essa casa tem a honra de te dar esse título merecido. Eu brinquei agora há pouco, você eternamente será uma goiana aqui, nossa, de Goiás. Muito obrigado. Muito obrigado ao deputado Júlio Pina. Agora sim, a surpresa que não virou surpresa mais, né, secretária? Eu quebrei a surpresa no meio, pulando o protocolo aqui do nosso cerimonial.
Concedo a palavra à secretária adjunta da Secretaria de Estado da Economia, Gisele Barreto Lourenço. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu gostaria de aproveitar esses poucos minutos para falar para vocês um pouquinho de uma outra Cristiane, que não a secretária da Economia do Estado de Goiás. Tá? Porque as competências técnicas dela todo mundo conhece, já sabe, até mesmo pelos resultados alcançados, né, juntamente com o nosso governador. Mas as competências técnicas, elas são muito importantes. Mas, juntamente com elas, você precisa de uma gestão de excelência e de liderança. E a Cristiane, ela é uma líder inspiradora. E, mais que tudo, ela é coerente, porque ela pratica o que ela prega. E isso é muito importante e não é muito comum, né? Eu conheço a Cristiane há muitos anos. Nós somos amigas de infância. Só que eu não tinha tido a oportunidade de conhecê-la como profissional. E tive essa oportunidade a partir de 2019. E a minha admiração por ela só cresceu, porque eu vi que os valores que eu conhecia dela no âmbito pessoal, valores esses que, em grande parte, ela herdou dos familiares dela, né, que estão aqui presentes, honrando elas, são também os valores que eu vejo respaldando, dando norte a ela, durante a condução da Secretaria da Economia, tá? Que são a ética, honestidade, transparência, eu vou chorar também, tá? E o senso de justiça, a preocupação com o próximo, genuína, especialmente aqueles mais vulneráveis. E alguns desses valores são hoje nossos valores na Secretaria da Economia, por conta dela, né? Como a ética, as nossas competências técnicas, a desburocratização, institucionalização e também o serviço de excelência para os goianos, né? Mas eu gostaria de ressaltar duas virtudes muito importantes, que são a generosidade. Ela é generosa não somente em compartilhar o seu conhecimento, né? Como ela também é generosa quando ela quer dividir os louros e o mérito com a equipe dela. Ela quer dar visibilidade a toda a sua equipe. Quantas vezes, o governador sabe isso muito bem, quantas vezes a Cristiane levou a equipe dela inteira para conversar com o governador, justamente para dar oportunidade a eles também de ganhar exposição, de crescer profissionalmente. E uma outra virtude da Cristiane não poderia deixar de ser a resiliência. Todos nós sabemos a situação em que começamos o governo, né, o governador, a Cristiane, a situação caótica fiscal, inúmeros obstáculos e adversidades ao longo do caminho, os ataques pessoais, né, que ela sofreu, por muito tempo. A gente poderia googar, né, que a gente ia encontrar, mas eu tenho certeza que todos vocês lembram da nossa bruxa forasteira, né? Então, sem a resiliência, talvez ela não tivesse, apesar de ter a gestão, de ter a liderança, de ter as competências técnicas, talvez ela não conseguisse manter o foco no propósito do governador de devolver Goiás aos goianos, né? Mas isso também é uma característica dela, a lealdade. Ela jamais pularia fora, entendeu? Ela é leal com os seus e ela abraça as batalhas dos outros como se fosse dela, né? Eu acho que eu vou finalizar dizendo o seguinte: ela foi bruxa por muito tempo, né? E até porque ela precisou desse tempo para poder mostrar para a gente onde é que ela queria chegar. E eu acho que esse é o teu maior legado, que é mostrar que a responsabilidade social não pode existir sem responsabilidade fiscal. Elas andam lado a lado, e a gente está colhendo o fruto disso agora, né? A gente está vendo agora a gente podendo investir, em especial em políticas sociais. Tá? Então, gostaria de parabenizá-los
por essa homenagem, que eu acho que é realmente muito merecida. Parabenizar os goianos, porque ela aprendeu a amar essa terra e amar os goianos. E parabenizar você, Cris, porque você, oficialmente, hoje está sendo promovida de bruxa forasteira a cidadã goiana. Parabéns. Concedo a palavra ao secretário adjunto da Secretaria de Estado da Economia, Francisco Sérvulo Nogueira Freire. Boa noite. Queria agradecer também a oportunidade de estar aqui, Cris. Mas eu vou inicialmente falar que queria falar para outra pessoa, mas hoje eu estou vendo outra aqui na minha frente, então tem que me refazer o discurso, né? Então, assim, eu quero ser muito breve. Eu queria apenas dizer o seguinte: normalmente, né, as histórias são contadas, mas nem sempre elas fazem jus aos atores, né? E os atores da história, e a história só pode ser compreendida quando se compreende o papel que os atores desempenham, né? Então, essa passagem de um processo longo de ajustamento e criação de condições de governabilidade que foi criado, né, nesses 3 anos, 5 meses e 2 dias, né, do governo Caiado, eu acho que ele tem grandes atores. Obviamente, o governador é o grande personagem, é o grande líder que nos orienta e que nos deu as condições de fazer, né? Eu acho que tem que ser ressaltado também todo o papel institucional e de pessoas, né, como o Dr. Ailton Weck, que está aqui, todos os presidentes e dirigentes dos órgãos e poderes autônomos, né, que construíram as condições institucionais, legais, de fazer o ajuste, né? Mas tem que ter aquela pessoa que esteja à frente, que esteja tomando as decisões, enfrentando os problemas, né? E você tomou para si essa responsabilidade. Você assumiu esse compromisso, né? Então, você excedeu, inclusive, até o papel de simples secretário de Estado, porque você assumiu uma obrigação e transmitiu para a equipe que essa era a nossa obrigação, era o dever, né, o nosso compromisso, né? Então, eu gostaria apenas de agradecer a oportunidade de ter estado junto com você esse período todo. Obrigado. Concedo a palavra ao Superintendente de Gestão Integrada da Secretaria de Estado da Economia, Thales Paulino de Ávila. Paulo. Boa noite a todos. Secretária Cristiane Alckmin Junqueira Schmidt. Para nós, simplesmente Cris, pois ela nos deu liberdade de chamá-la assim, o que demonstra sua humildade. Falar da Cristiane é falar de dedicação. Dedicação pelo trabalho, dedicação pelos servidores e dedicação pelas entregas que precisam ser efetivadas. Ela expressa dedicação em tudo o que faz, autêntica, inteligente e possui sabedoria e discernimento que poucos têm.
Como é bom trabalhar com a senhora e aprender. Aprender com seus exemplos, sua disciplina, sua determinação, sua persistência. A senhora nos ensina a todo momento. Como superintendente de gestão integrada da Secretaria de Estado da Economia, estamos juntos realizando obras físicas e estruturais, promovendo melhorias e aprimorando a secretaria. Na sua gestão, reformamos delegacias regionais de fiscalização, o Conselho Administrativo Tributário, o CAT, além de realizarmos manutenções nas 206 agências fazendárias. Estamos revitalizando complexos fazendários, renovamos a frota veicular, entregamos à Secretaria de Estado de Administração, a SEAD, o levantamento patrimonial em tempo recorde, modernizamos e padronizamos processos, realizamos inúmeros contratos e licitações, reformulamos o planejamento institucional, estamos pagando os fornecedores em dias e saibam que no início da gestão da secretária Cristiane, tínhamos aproximadamente mais de 30 milhões de dívidas que estavam atrasadas e que foram todas liquidadas e quitadas. Promovemos a valorização dos servidores com ações voltadas à qualidade de vida no trabalho. São inúmeras as ações voltadas para o bem-estar dos servidores, assim como de todos os cidadãos goianos, uma vez que as atividades desenvolvidas pela Secretaria alcançam a todos. E acrescentamos que estamos realizando todas as melhorias e ainda economizando. Em 2019 e em 2020, fomos a secretaria que mais diminuiu as despesas de custeio, gerando uma economia mais de 30% em relação aos gastos realizados em 2018. A sua gestão é técnica, e nós que somos técnicos nos sentimos à vontade em desenvolver nosso trabalho, porque temos a sua atenção e, principalmente, o seu apoio. A senhora nos permitiu acionar a Controladoria Geral do Estado, a CGE, para realizar auditorias em vários contratos, com a finalidade de descobrirmos se estamos no caminho certo, ou se é necessário mudar, e aonde mudar. Quem faz isso? Quem chama um órgão de controle diz. Venha me auditar e fiscalizar. Isso se chama compromisso. Compromisso com a verdade e com a legalidade. Permitiu também, inclusive, foi conosco ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás, o TCE, para solicitar fiscalização nas ações que estão sendo feitas, como orientação para sempre trabalharmos em conformidade com as normas e regulamentos. Isso se chama diligência. Também é emocionante ver o seu entusiasmo e sua garra, o que nos motiva em sermos profissionais e pessoas melhores. A senhora fala com propriedade e não desiste diante dos inúmeros obstáculos, sejam eles financeiros, orçamentários, de gestão e tanto outros. A senhora não se cansa, está sempre atenta às mudanças. A senhora não se deixa abater, a senhora luta incansavelmente para auxiliar o nosso governador, Ronaldo Caiado, no alcance das metas de governo e de Estado, para fazer de Goiás um melhor lugar para se viver. Estamos vendo tudo isso acontecer. Agradeço a Deus pela sua vida e desejo que a senhora realize todos os seus projetos e sonhos. Que a senhora continue sendo essa mulher exemplar, que valoriza o ser humano, que valoriza o trabalho e que, principalmente, valoriza a vida. Parabéns, secretária. Concedo a palavra à chefe de comunicação da Secretaria de Estado da Economia, Kátia Daniel Rodrigues. O que dizer de uma pessoa como a secretária da Economia, Cristiane Schmidt? É a carioca mais goiana que eu conheço. Digo isso porque ela ama o nosso estado de Goiás. Ela conhece cada lugar que nem mesmo nós, goianos, conhecemos. Já fez pelo povo goiano muito mais que vários gestores que nasceram aqui no nosso estado.
E por que eu estou dizendo isso, secretária? Porque a Cristiane é mais do que merecedora desse título de cidadã goiana. Já ouvimos muita coisa sobre ela, algumas, inclusive, muito injustas. Eu trabalho com a Cristiane desde o dia 1 do governo do governador Ronaldo Caiado. Eu tive o privilégio de buscá-la no hotel. O nosso primeiro dia de trabalho, o governador, começou às 5 horas da manhã. 5h30 ela estava numa emissora dando entrevista ao vivo. Depois desceu para a posse. Eu pensei, deve ser porque é o primeiro dia. Gente, não é. Até hoje é assim. E, assim, criticar a Cristiane é fácil, principalmente para aqueles que sempre torceram para que tudo desse errado, governador. Mesmo que isso custasse o sofrimento do povo goiano. Difícil mesmo é reconhecer o brilhante trabalho que ela faz. Por quê? Porque isso requer para muitos o reconhecimento de que a julgaram erradamente no início. Nós, servidores da economia, e que trabalhamos ao seu lado, secretária, diariamente, sabemos verdadeiramente quem você é. E é sobre essa Cristiane que eu estou falando aqui agora, e eu falo em nome de todos os colegas de trabalho da Secretaria da Economia. Ela tem um coração enorme e é sempre educada com todos os funcionários. Prova disso é que todos são unânimes em afirmar que algumas das principais características suas, secretária, são a cordialidade e a educação. Pode estar resolvendo o problema que for, governador. Às vezes ela está desce do carro, no celular, quando ela coloca o pé na entrada da secretaria, outra pessoa. Nada tira dela esse sorriso verdadeiro e lindo. Nós recebemos uma energia muito positiva e agradável da Cristiane todos os dias de trabalho. E, assim, não interessa se é gestor, analista, terceirizado, profissional da limpeza, todos a secretária trata muito bem, com gentileza. Prova disso, secretária, foi que no final do ano passado, uma colaboradora nossa, Sueli, da limpeza, ela chegou em mim e disse: Cátia, eu soube que vocês farão uma confraternização de Natal e eu quero fazer uma homenagem para a secretária. E, assim, ela fez em nome de todos os profissionais da limpeza e ela falou: a gente gosta muito dela, foi uma homenagem linda, a senhora lembra? Então, ou seja, uma homenagem espontânea. Aliás, espontaneidade é uma das suas principais características, secretária. A secretária, gente, ela não finge ser quem ela não é. Isso ela fez, com isso ela fez, às vezes, que a senhora precisou colocar o coração na gaveta, como já disse o governador, na hora de uma negociação em reuniões. Porém, graças a esse pulso forte, ao seu profissionalismo e à sua vontade genuína de trabalhar por um Goiás melhor, que hoje nós podemos afirmar que os nãos que a senhora disse foram tão decisivos e acertados naquele momento para que a gente hoje tivesse o ajuste fiscal que temos no nosso Estado. E, assim, gente, a Cristiane é um furacão. Ela trabalha 24 horas por dia. Enquanto muitos de nós, réis mortais, ainda estamos virando o travesseiro, o dia dela já começou faz tempo. 5 horas da manhã está na academia e mensagem ali, despachando, cobrando. E, assim, para que isso, secretária? Para deixar um legado para nós que somos goianos. Ela é uma líder que cobra resultados, mas, mais do que isso, ela dá o exemplo de como devemos ser. Repete direto para a gente na secretaria: estamos aqui para servir ao público, não o contrário. Assim, por meio do exemplo, ela consegue extrair o que cada servidor tem de melhor, elevando o nível das nossas entregas. Eu vou dar um depoimento aqui que nem estava escrito. Eu tenho um filho de 8 anos e meu filho tem síndrome de Down. Eu trabalhei no organismo internacional durante 5 anos e trabalhei no Congresso Nacional durante quase 15 anos. Antes de voltar para Goiás. E eu perdi a oportunidade de chefia de trabalho por eu ser uma mulher que é mãe, quem é mulher e é mãe aqui sabe, e por ter um filho pequeno e ainda com deficiência. Primeira coisa que perguntavam. Daí, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com o governador,
No meu segundo mês de trabalho, o meu filho ficou doente. Eu pensei, poxa, agora que a Cristiane vai me dispensar. E durante 2 dias eu dormia à noite no hospital com meu filho e eu ia trabalhar de manhã sem ter dormido a noite toda, para fazer entregas, porque foi bem naquela época do Paga Dezembro. E aí uma pessoa soube e contou para a Cristiane. Cristiane chegou em mim e falou assim, Kátia, vai cuidar do seu filhote. A família é o bem mais precioso que nós temos. Por que eu estou falando isso agora? Porque, vendo a família da secretária ali, eu não posso deixar de mencionar o dia da posse. Secretária, sua família estava presente no dia do seu primeiro dia de trabalho. E eu pensei, nossa, a família veio do Rio de Janeiro para apoiá-la nessa nova missão. Que coisa linda. E agora, eles estão todos aqui de novo nesse dia importante. E sabe por que eles estão aqui, secretária? Porque a senhora é família. A senhora trata todos nós da Secretaria da Economia como família. A senhora se importa como estamos e sempre que tem conhecimento de um momento difícil de um servidor, a senhora vai atrás e a senhora se coloca à disposição para ajudar. Isso só reforça o seu lado humano, proativo e acolhedor. E, em nome de todos, eu quero deixar registrado aqui, secretária, o nosso muito obrigada. Gostaria de registrar a presença das seguintes autoridades. Procuradora-Geral do Estado de Goiás, doutora Juliana Prudente. Controlador-Geral do Estado, doutor Henrique Moraes Ziller. Presidente do DETRAN do Estado de Goiás, Eduardo Machado. Secretário da CEDI, Márcio César Pereira. Secretário de Desenvolvimento Social, Wellington Matos. Secretária de Educação, Fátima Gavioli. Secretário de Indústria, Comércio e Serviços, Joel Santana. Diretor-Geral de Administração Penitenciária, Josimar Pires. O Diretor-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Rodrigo Leandro Silva, representando neste ato o desembargador Carlos Alberto França, presidente do Tribunal de Justiça. Presidente da Associação Goiana dos Municípios e prefeito de Goianira, prefeito Carlão da Fox. Ex-deputado federal Daniel Vilela. Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Selmar Reck, Tenente-Coronel João Carlos da Silva Neto Júnior, representante do Comando de Operações Especiais do Exército. E um registro especial aos familiares da homenageada secretária Cristiane Schmidt. Seu esposo, Carlos Rezende, seu pai, Mauro Schmidt, sua mãe, Maria de Fátima Alckmin Junqueira Schmidt, sua sogra, Elga Rezende, e o sogro Carlos de Araújo Rezende. Todos muito bem-vindos. E também Zé Sado, nosso presidente da Agrodefesa. Neste ato, eu concedo a palavra ao excelentíssimo senhor governador do Estado, Dr. Ronaldo Ramos Caiado. Boa noite aos senhores e senhoras. É uma data importante por 2 motivos. Primeiro, que nós estamos aqui reconhecendo o trabalho de uma mulher extremamente dedicada, de uma pessoa que tem objetivos claros, que não desiste de suas tarefas, e que, por um gesto de um deputado Júlio Pina, com a iniciativa dele em poder propor esse título de cidadã goiana à nossa secretária Cristiane Schmidt, é o reconhecimento do que essa mulher
fez para que nós chegássemos a essa condição também de governabilidade no estado de Goiás. Segundo ponto é que eu sou um apaixonado pelo legislativo e que minha vida foram 5 mandatos como deputado e 1 mandato como senador da República. E esses dias, Cristiano, eu estive aqui fazendo uma visita aqui da Assembleia Legislativa. Subir essa tribuna e realmente me veio aquela vontade que sempre foi minha grande paixão também dos grandes debates e poder ver um ambiente como esse, à altura do povo goiano, graças ao mérito do senhor presidente, que também com a participação nossa, com os repasses em dia dos nossos duodécimos a todos os poderes, nós vemos aí, Lissau, a instalação de uma casa digna do povo goiano. Meus cumprimentos a você, a todos os deputados estaduais, por esta obra magnífica em que cada vez dá orgulho ao povo goiano e aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Mas, gente, vamos ao tema. Hoje nós temos aqui várias lideranças, nós temos aqui todos os nossos secretários de governo. Uma honra enorme termos os seus pais, sogros, a sogra, o seu marido, a família que se desloca. No momento onde eu me lembro bem, do dia da posse, no jantar à noite, a sua mãe inquieta dizia: governador, minha filha vem para Goiás. Eu disse: fique tranquila, aqui é bem mais seguro que o Rio de Janeiro. E, sem dúvida alguma, por que escolher Cristiane Smith? A vida do parlamento nos ensina muito. E nós temos a oportunidade de conviver em grandes debates na Câmara e no Senado Federal. E a Cristiane Smith, antes de ser escolhida por mim para assumir a Secretaria de Economia, ela já tinha passado lá pelo CAD, que é o Conselho de Defesa ali de Economia, que normalmente, para enfrentar os grandes lobbies e as grandes tradings ou as grandes estruturas, muitas vezes que querem impor monopólios ou oligopólios no país, aquela casa, às vezes, o CAD, às vezes, faz uma defesa mais um pouco a desejar daquilo que seria a defesa do consumidor brasileiro, do cidadão brasileiro. Eu tive a oportunidade de ver essa mulher no Senado, defendendo as teses que ela acreditava, enfrentando senadores preparados, pessoas que estavam ali com argumentos consistentes, e ela, na firmeza, na argumentação, ao mesmo tempo, trazendo dados e conhecimentos consistentes ali para aquele ambiente de debate no Senado Federal. Sem dúvida alguma, isso não deixou de impressionar, até porque nós precisávamos, no momento em que cheguei ao governo, de buscar pessoas que não tivessem ali a proximidade da amizade do governador. Era um momento de desafio. Não era ali uma festa no momento de atender meus amigos, com quem eu tenho um carinho especial. Mas era o momento de responder a 7.200.000 goianos, com o quadro que eu tinha. E como modéstia à parte, bom ortopedista que sou. Quando eu vi a radiografia do Estado, realmente eu disse: olha, o que está desenhado aí, realmente é para que eu não tenha condições de governar nem o primeiro ano diante do quadro fiscal do Estado de Goiás. Eu quero dizer que eu sou uma pessoa que aprendi a trabalhar em equipe na minha vida, nem da minha formação como cirurgião. Não existe um bom cirurgião que não esteja ali bem acompanhado
pelo seu anestesista, toda a sua equipe de enfermagem, de circulante, de instrumentadora, e também um bom pós-operatório, com uma equipe também de recuperação e de UTI do paciente. Então, isso tudo me ensinou que eu precisava de trazer pessoas onde realmente refletisse essa capacidade de enfrentamento de um momento muito difícil para o Estado de Goiás. Eu tinha uma certeza clara, objetiva. Eu não tinha a menor dúvida. Ou nós renegociaremos as dívidas do Estado de Goiás, ou Goiás está fadado à ingovernabilidade. Certeza clara, cristalina. E precisava, mais do que nunca, de buscar uma equipe que pudesse, sim, não ter ninguém ali que fosse o dono da verdade, mas pessoas que tivessem argumentos em cada uma das suas áreas melhor do que o governador. E aí eu quero reconhecer um predicado enorme da Cristiane, que é de saber montar equipe. Parabéns, Cristiane. Eu acho que você tem o dom da liderança, mas você também tem a humildade de buscar as melhores cabeças para cada uma das áreas da Secretaria de Economia. Você montou realmente uma equipe de campeões, de pessoas que em cada hora que vai discutir, traz ali argumentos, traz ali dados e alternativas. Não apenas aqueles que dizem, olha, o quadro é ruim. Isso não resolve nada. Eu quero saber quais são as soluções, quais são as alternativas. E é isso que você conseguiu construir com as melhores cabeças ali dentro da Secretaria de Economia. E para isso, gente, eu não dei folga a ela, de maneira alguma. Até porque ela nunca teve moleza comigo, porque eu sempre fui também no mesmo ritmo de cobrar resultados por minuto, e também o hábito de dormir é muito pouco para mim, até porque a tarefa ela é muito grande. Eu tinha como buscar ali naquele momento também outros secretários. Não vou aqui fazer um relato de toda a equipe que nós montamos, mas vou dizer a vocês a dificuldade minha como governador de Estado, e citarei aqui apenas 3 pessoas que estão presentes no plenário. Vejam bem, eu, governador de Estado, ter que mediar uma reunião com Cristiane Smith, Juliana e a minha secretária ali, Fátima Gavioli. Vocês não podem imaginar o que é uma reunião dessas 3 mulheres dentro do meu gabinete. Então, é algo que diz que eu estou preparado tranquilamente para governar, porque eu superei todas essas crises, Daniel, e dei conta de chegar sempre a um bom resultado com todos os outros nossos secretários. Mas é porque são pessoas que têm opinião, aos demais secretários meus, o meu reconhecimento também, porque uma equipe que tem opinião, que tem garra, que tem determinação e construiu alternativa para o Estado de Goiás sair da crise. Superamos isso sozinho? Não, de maneira alguma. Tive também a humildade de poder buscar. E aqui eu faço uma referência ao REC. Muito obrigado. Era presidente do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Pela experiência no Banco Central, foram um dos homens que nós mais ouvimos. Recebemos deles grandes lições. Nós, ali, buscamos também os outros poderes. Ao presidente da Assembleia Legislativa, que compartilhou conosco todos os momentos de todas as decisões no Estado de Goiás. Todas, deputado Lissau Vieira. Aqui, Ailton Vec, que também esteve conosco no decorrer de todos esses 3 anos e 5 meses, enfrentando crise fiscal e depois a pandemia, com todos nós. Dizendo o nosso muito obrigado ao presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, meu querido amigo Joaquim de Castro. Meu muito obrigado. Da Defensoria Pública, aqui, estando ali presente também, participando dos encontros de como nós buscaríamos saída para o quadro tão crítico do governo, passava naquele momento sem sequer poder pagar os servidores públicos.
Agradeço também a presença do representante aqui do presidente França, do Tribunal de Justiça, e que também fez parte de todas as nossas reuniões. Por que eu estou dizendo isso? É que mesmo o Estado, nessa situação crítica, nós nunca atrasamos um centavo ao repasse aos municípios do Estado de Goiás. Nunca. Nós nunca usufruímos de um centavo do repasse aos prefeitos e prefeitas. Nós nunca atrasamos um duodécimo para todos os poderes e órgãos independentes. Tivemos a contribuição deles em abrir mão de parcela do duodécimo para nos ajudar a quitar a folha de pagamento em vários momentos. Isso tudo mostra essa sintonia, essa harmonia que nós construímos no Estado de Goiás, não numa ação do governador, mas numa ação conjunta de todos os poderes, órgãos independentes, deputados federais, estaduais, senadores, da população, dos senhores prefeitos, e aqui, com a presença do Carlão, presidente da Associação Goiana dos Municípios, e do Haroldo, presidente da Federação Goiana dos Municípios, contei também com a presença deles e a participação para que nós superássemos também aquilo que estava difícil para nós. O momento delicado do quadro fiscal, logo a seguir, mais 2 anos de uma pandemia que ninguém sabia como tratar, até porque, como único governador médico no país, a minha responsabilidade ainda aumentava ainda mais. As decisões a serem tomadas. Naquela hora, tinha Goiás 3 cidades com UTIs públicas: Goiânia, Anápolis e Aparecida. Um estado que tem 246 municípios. Apenas 3 servidos com condições de abrigar pacientes graves. Naquela hora, chamaram o Caiado de um pouco duro demais. Temos que fechar. Temos que fazer o isolamento social. E aqui, eu quero aqui render homenagens a todos os presidentes de poderes e órgãos independentes. Muito obrigado. Todos foram parceiros. Entenderam que com 254 leitos, não havia a menor capacidade de nós atendermos 7.200.000 goianos que amanhã poderiam ser atingidos pelo vírus. E neste momento, talvez, foi o momento mais importante, talvez a decisão que ficará eternamente na minha cabeça, diante da responsabilidade quando assumi aquele ato e aquele decreto para promover o lockdown. Sabíamos que eu precisava de tempo, sabia que eu precisava de tempo, do tempo para que não houvesse a proliferação rápida e a disseminação do vírus. E graças a Deus, vocês veem que em Goiás, só no mês de agosto de 2020, é que nós tivemos o maior pico de crescimento da contaminação do Covid. E nesses 8 meses que antecederam, nós ampliamos para mais de 1.000 leitos de UTIs no estado de Goiás. E nós demos tratamento e dignidade a todos os goianos ou aqueles que aqui moravam para o atendimento, não faltando leito, não faltando oxigênio, não faltando a presença do médico, da enfermeira, do técnico, de todas as pessoas ali para salvar vidas no nosso estado de Goiás. Isso é algo que me dá um conforto enorme, até porque com o juramento que tem de salvar vidas, como médico que sou, não podia, hora alguma, tergiversar essa posição. Então, hoje eu tenho a convicção que foi, indiscutivelmente, uma decisão maior. E a resposta vem hoje. Goiás era o 4º pior estado do país. Disputava com Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Goiás. Hoje, na pesquisa nacional, Goiás é o 3º melhor estado do país do ponto de vista fiscal. Veja bem, aqui eu abro um parêntese. Primeiro lugar, porque os outros 2 governadores são governadores no 2º mandato, de 7 anos e meio de mandato. Tanto o do Ceará, quanto o de Alagoas. Eu sou o único governador de 1º mandato e já chegamos com Goiás no 3º lugar no ranking nacional da avaliação do quadro fiscal. Isso deve-se à equipe que nós construímos.
a participação aqui também dos nossos empresários, que hoje, cada vez mais, aumentam o nosso respeito e a nossa reciprocidade. Num primeiro momento, aquele desenho todo, como desenhavam aqui da Cristiane, quando tanto falavam também da Fátima, como diziam também da Andréa Vulcani, como disseram também de todos os outros secretários que para cá vieram, mas aos poucos as pessoas foram vendo que tudo isso não passava de preconceito e, na verdade, eram pessoas que tinham o coração aqui, tinham o espírito público e queriam cada vez mais produzir resultados. E hoje nós temos essa total sintonia com todos os órgãos e representantes dos empresários no estado de Goiás, seja do setor urbano, seja produtor rural, seja da área de servidor público, seja do cidadão mais longínquo de Goiás, de famílias mais carentes, mais vulneráveis, eram aqueles que precisavam do Estado chegar lá. E é isso aí que foi colocado aqui por uma oradora que me antecedeu. Não tem como divorciar aqui o controle fiscal e o equilíbrio fiscal da recuperação da dignidade do cidadão. Isso aqui está nos mesmos pratos da balança. Não tem como você ter um desequilíbrio fiscal com justiça social. Tanto é que hoje Goiás é um estado que, ao chegar neste momento, sai da dívida, é referência nacional, investe mais de 10 bilhões e 500 milhões na saúde, investe 3 bilhões e 700 milhões na educação. Primeiro lugar em todo o país em investimentos que temos hoje. Hoje nós temos os maiores programas sociais, Mães de Goiás, aluguel social, os jovens com R$100 no ensino médio. Nós temos uma política social com distribuição também às pessoas mais carentes para que ela tenha ali a segurança alimentar. Com tudo isso, nós temos um Estado pujante, um Estado que é merecedor de uma gestão responsável pelo potencial que tem e a capacidade de atender às demandas da população. É um Estado que eu tenho orgulho enorme em poder ser governador e, ao mesmo tempo, dizer a toda a nossa equipe, a todos vocês que confiaram em Goiás, que confiaram na nossa gestão, o nosso muito obrigado. E a você, Cristiane, as últimas palavras é que, sem dúvida alguma, você realmente, de carioca, ficou quase nada. É goiana, apaixonada por um pedal, gosta ali das belezas de Pirenópolis, da nossa cidade de Goiás, da vida interiorana. Então, eu acho que vocês, em breve, vão ter que mudar aqui para o estado meu, porque a paixão dela e o coração dela está aqui. Agora, recebendo esse título de cidadã goiana, então, ela vai se sentir, então, a mais poderosa de todas a partir de agora, poder usufruir de um título que você é 100% merecedor. Meus parabéns, o meu reconhecimento e o muito obrigado. E, no final, eu quero aqui, já fiz um agradecimento a muitos dos senhores e senhoras, mas também poder dizer ao Tiago aqui, da nossa Defensoria Pública, o nosso agradecimento, aos familiares aqui, ao seu esposo, o Carlos Rezende. Parabéns, Carlos, e sem dúvida nenhuma, sua família aqui, eu acho que se sente participante deste momento aqui, da alegria e do estilo goiano de ser um povo de portas abertas, que recepciona alegremente todas as pessoas. Ao seu pai, o senhor Mauro Schmidt, que aqui está, uma alegria enorme que é ver, sem dúvida nenhuma, hoje, aí o sucesso da filha, hoje, havendo os netos também, ocupando grandes posições. Cumprimentar aqui e agradecer a dona Maria de Fátima Smith, a sua mãe, que estava preocupada em você ficar aqui. Hoje ela está tranquila, não é verdade? Aqui em Goiás, hoje é o estado mais seguro do Brasil, não é? Então você tem toda a tranquilidade em deixá-la aqui. Cumprimentar aqui a sua sogra, dona Elga Rezende, meus cumprimentos, é um prazer enorme em conhecê-la. Seja bem-vindo aqui ao nosso querido estado de Goiás, ao senhor Carlos de Araújo Rezende, seu sogro, os nossos cumprimentos, e dizer a todos os deputados estaduais aqui presentes, aos meus secretários, a todos aqui,
servidores da Secretaria de Economia e das demais secretarias que fazem presentes, a Cristiane merece uma salva de palmas e meus parabéns pelo seu título de cidadã goiana neste momento. Ainda em tempo, quero registrar a presença do presidente da Agência Brasil Central, Reginaldo Júnior, também assessor especial da Governadoria, Lívio Luciano, presidente em exercício da FIEG, Flávio Rassi, presidente executivo da Adial Goiás, Chequinho, secretário-geral do OAB Goiás, Fernanda Terra, presidente do Grupo Caramuru, Alberto Borges de Souza, vice-presidente da FAEG, Eduardo Veras, e o presidente do IPASGO, Vinícius Luz. Dando cumprimento à Lei 21.046, de 7 de julho de 2021, juntamente com o nobre deputado Júlio Pina, esta presidência tem a honra de passar às mãos da senhora Cristiane Alckmin Junqueira Schmidt o diploma que a torna, por lei e mérito, cidadã goiana. Agora sim, chegou o momento, né? Com grande honra e com muita alegria, eu concedo a palavra à mais nova cidadã goiana, a secretária de Estado da Economia, Cristiane Alckmin Junqueira Schmidt. Tá, obrigada. Boa noite a todos que aqui estão presentes. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar, em nome do deputado Lissauer, a mesa, em nome do deputado do meu governador Ronaldo Caiado, a mesa que está aqui composta, todos os convidados que aqui estão presentes, e deputado Júlio Pina. Primeiramente, gostaria de cumprimentá-lo e agradecê-lo a quem me concedeu esse título, porque sem essa concessão não estaríamos aqui no dia de hoje. Agradeço do fundo do meu coração mesmo. Não tenho palavras para dizer o quanto esse reconhecimento é importante para mim, o quanto esse título me comove enormemente, especialmente depois de eu ter apanhado tanto, né? nos últimos anos aqui. Apesar de eu ser obstinada, persistente, em alcançar os objetivos que eu quero, especialmente aqueles que são muito desafiadores, eu não sabia, em janeiro de 2019, que conseguiríamos ter êxito nessa empreitada, porque, realmente, tirar o quarto pior estado em situação fiscal do buraco não seria uma tarefa trivial. O título, de alguma forma, reconhece essa conquista, deputado. E também reconhece o fato de eu ter posto meu corpo e minha alma em Goiás, no projeto Ronaldo Caiado. Comprei a agenda do meu chefe e trabalhei com toda a intensidade necessária e possível para devolver Goiás aos goianos, lema maior do meu governador, que resume bem o seu propósito como líder desse Estado. Então, deputado Júlio Pina,
Obrigada por reconhecer todo o suor, trabalho, estudo e amor empreendidos nesse desafio. Em seu nome, nobre deputado, gostaria de cumprimentar e agradecer o presidente Lissauer e a todos os deputados da base, pois se o governo está entregando tantas coisas à população hoje, é porque vocês... Onde é que eu estou? Primeira vez que eu leio, eu sempre falo de improviso e agora estou tendo que ler, porque eu tinha que escrever muitas coisas e para muitas pessoas eu não podia esquecer ninguém. Obrigada por reconhecer todo o suor e trabalho. Gostaria de cumprimentar e agradecer todos os deputados, pois se o governo está entregando tantas coisas à população hoje, é porque vocês nos deram essa governabilidade, aprovando projetos de lei politicamente complexos, mas que foram todos, digo todos, em prol da sociedade, em prol dos 7,2 milhões de goianos. Além disso, aproveito também para cumprimentar e agradecer nossos deputados federais e senadores, que também nos apoiaram em várias pautas. Houve uma, em particular, que foi muito especial, pois refere-se à mudança nas condições do pagamento da dívida de Goiás com a União. Conseguimos convencer todos os parlamentares a fazerem justiça com o Estado de Goiás, que era o único Estado com condições de pagamentos piores, isto é, com encargos de juros maiores do que os demais estados dessa federação. Conseguimos aprovação por unanimidade nas duas casas. Essa ação já podia ter ocorrido antes mesmo de 2018, mas nunca nada foi feito. Esse valor, em termos presentes, a gente está falando de aproximadamente de uma monta de 2,7 bilhões de reais até 2034. Precisou chegar o nosso governador em 2019 para pegar o boi pelo chifre e se dedicar a que essa mudança legislativa ocorresse. Certamente, governador, esse é um dos seus maiores legados na área fiscal, para os governos vindouros, até 2034. Por fim, não menos importante, queria cumprimentar e agradecer o fenomenal parceria, Carlão, da AGM, da FGM, que é com o Haroldo também, que não está aqui presente, mas que faço a menção dele, com o governo do Estado de Goiás. A nossa agenda é única. É lutar pelas boas causas para que os 246 municípios goianos, independentemente do partido político do prefeito, isso é ato de amor a Goiás, de uma grandeza ímpar e de um espírito público inegável do nosso governador Ronaldo Caiado, que é a pessoa que nos orienta a fazer o que é correto. Em segundo lugar, gostaria de agradecer à minha família. Meus pais, sogros, meus filhos não puderam estar presentes, meu marido, pessoas que eu mais amo nesse mundo. Minha mãe ensinou-me a ser forte e resiliente. Meu pai ensinou-me a ter empatia com a dor do próximo e ajudar a quem precisa. Minha sogrinha, que está aqui, ensinou-me a valorizar as relações humanas, com doçura, e preservar as boas amizades sempre. Meu sogro ensinou-me a refletir, a racionalizar, a indagar, a questionar, a dialogar, mas também foi ele que me ensinou a tomar cachaça. A culpa é dele. Meus filhos, infelizmente, não puderam estar presentes, mas sei que estão torcendo para essa mãe aqui. Fui meio dura com eles, né, quando cresceram, mas o resultado valeu muito a pena, porque são dois seres humanos agregadores e que hoje me ensinam muito. E ao meu marido, meu Kiko, que é Carlos, mas tem um apelido Kiko, minha cara metade, meu eterno amor, meu companheiro da vida, marido e pai maravilhoso, pessoa alegre, inteligente, engraçada, com quem compartilho há mais de 30 anos momentos de alegria e de dor, inclusive nas minhas empreitadas e aventuras. Para não dizer loucuras, como a minha opção de vir a Goiás e deixar de ganhar, naquela ocasião,
6 meses de salário, porque eu tinha saído do CAD, eu tinha aí uma quarentena, e um pós-doc em Yale, que já estava tudo engrenado. Obrigada, meu amor, por tudo. Aos meus amigos, eu tenho uma tese de que todas as pessoas que passam pela vida da gente, elas são importantes e têm uma razão de ser. Afinal, Deus escreve certo por linhas tortas sempre. Tem aquelas que nos maltratam, nos insultam, não nos querem bem. Com essas, o melhor é não brigar, mas aproveitar para aprender as lições e nos tornarmos mais resilientes para os demais obstáculos da vida, nos tornarmos como uma tartaruga com aquela carcaça. Tanto é, governador, que quando me chamaram de bruxa forasteira, a minha resposta não foi ficar nervosa e irritada e querer brigar com todo mundo. Eu comprei uma vassoura de bruxa, botei ela preta e vermelha, comprei um chapéu de bruxa, botei atrás da minha porta. Então, quando chegam na secretaria, eu digo, aquele ali é o meu meio de transporte. É da bruxa forasteira flamenguista. E esse é com um bom humor que você tem que levar essas coisas. Não adianta você brigar com as pessoas que não te querem bem, que não te trazem uma energia boa. Elas vão desaparecer do seu caminho, mas você tem que aprender com elas. É bom sempre aprender. Agora, tem aquelas que a gente se identifica, que a gente tem empatia, que a gente se sente bem. Estas se tornam amizades para toda a vida, com quem você vai sempre aprender, continuamente. Gisele é uma delas, por exemplo, minha amiga de infância, que, apesar de ser minha amiga de infância, que eu poderia falar, não, vem para cá, Gisele, porque você é minha amiga de infância, não. Ela está aqui, governador, porque ela é poliglota, ela é uma executiva altamente treinada para resolver problemas, aceitou esse desafio para trabalhar pela primeira vez no setor público para me dar uma mão, porque eu cheguei aqui, eu não sabia, não tinha nem conhecido o Cérvulo ainda. Eu falei, Gisele, você precisa me ajudar, eu estou aqui sozinha, cheguei, acabei de chegar, não conheço ninguém. E ela, em todo lugar que vai, governadora, ela dá um show. Ela já foi para a SIC ajudar lá a indústria e comércio, ela está sempre ajudando no que for preciso. É realmente uma pessoa que me ensina a cada dia. Minha amiga de infância. Tem aqui também 3 pessoas que eu trouxe, como o senhor falou, eu tenho uma equipe de excelência. Renata e Lilian estão aqui lá no final, né? E tem aqui o meu Cérvulo querido, o Gilberto, que está aqui também. Selene não pôde estar porque está com o marido que está operado. Eu os roubei do governo federal, governador. E falei, vocês vão me ensinar a fazer as coisas da maneira que o governo federal faz. Porque eu quero tornar Goiás um exemplo nacional. Eu quero trazer para cá as melhores práticas. Então, eu trouxe alguém que sabia de pessoas, eu trouxe pessoas do governo federal para a gente implementar aqui e poder capacitar e treinar, porque os servidores daqui do Estado, do Tesouro, da nossa Receita, do planejamento e do orçamento, eles vão ficar aqui. Então, essa estrutura que estamos fazendo hoje é a estrutura que a gente quer que se perpetue aqui no Estado de Goiás. Meu muito obrigada, porque eu trouxe vocês às cegas. E veja como deu certo. Pessoas do bem, competentes, comprometidas, éticas e leais. Aprendo com vocês diariamente. Diariamente. Além disso, tem outras pessoas da minha secretaria, como a Kátia, que está aqui, Thales, que também falou, Renata e Lilian, Reginaldo, que está lá atrás, que eu vi em algum momento, Caldas, que passou pela secretaria, Cláudio, Ricardo, estou vendo aqui Jorge Van, que também chegou há menos tempo, Lidilone, Marco Túlio, enfim, Gustavo, Rodrigo, que é da PGE setorial, meio roubado da Juliana, mas é nosso. Trato como se fosse nosso. Reneilton também, não está aqui hoje, é da CGE, mas é nosso também. E o do pessoal, governador, que a gente fez um grupo de economia on bike, que o senhor falou até que ia sair com a gente um dia. Estou esperando, hein? Aqui está o convite. É um pessoal muito bacana. É um pessoal que realmente eu acho que vai ser aquelas amizades que vão ficar para o resto da vida. E no governo, né, fora da minha secretaria, os colegas que estão aqui, eu tenho enorme apreço por diversos secretários
presidentes de autarquia e empresas. Não farei nomeação aqui, mas sei que são amizades que vão ficar para o resto da vida. E tem uma pessoa que está aqui presente hoje que eu queria mencionar, que é o Natan. Natan, você é um amigo querido, você me estendeu a mão assim que eu cheguei aqui no estado de Goiás, e isso para mim foi muito importante. Você nunca negou um dia de conversa, sempre me chamava, as suas reflexões sobre como estava o estado e como é que a gente podia andar e quais eram as estratégias, foram fundamentais para mim. Meu muito obrigada. A sua amizade vale muito. Muito obrigada mesmo. Vou falar aqui mais um amigo aqui, que é o doutor Caramuru. Não é doutor Alberto, é o doutor Caramuru. Doutor Caramuru, você já está dentro do meu coração e não sai mais, tá? Só para avisá-la. Tem aqui os chefes de poderes também que eu gostaria de agradecer, cumprimentá-los e agradecer. Doutor Ailton Vec, desembargador França, que não pôde estar aqui, está bem representado pelo Rodrigo, doutor Joaquim, doutor Ferrari, mas que também está muito bem representado pelo meu amigo Sebastião TJ, doutor Selmar, que foi um ex-presidente do TCE, doutor Domilson, que não está aqui, mas também está muito bem representado pelo Tiago, e o nosso querido Lissauer. Cumprimento a todos e, desde já, agradeço a constante parceria e o saudável diálogo que sempre tivemos, mostrando ao Brasil que é possível se fazer uma boa política de forma muito republicana. Reconheço que toda essa conquista foi graças ao esforço de cada um de vocês, do meu esforço em dar transparência aos números e do esforço do meu governador de mostrar que esse é o caminho que ele enxerga como sendo correto, aquele que é o melhor para Goiás. Essa forma de atuação marcou definitivamente a gestão dos senhores todos nesse período. E espero que essa parceria passe a ser corriqueira para sempre. Em particular, também eu gostaria de agradecer o apoio que vocês deram nos projetos complexos, mas extremamente importantes para devolvermos a saúde financeira de Goiás aqui para o longo prazo. E agradecer também todas as reuniões que tivemos sobre a LDROA e a LOA, importantíssimas, né, para que a gente pudesse ter uma harmonização nos entendimentos. E, por último, com os chefes de poderes, eu não poderia deixar de mencionar o agradecimento. Em 2020, no ano da pandemia, vocês reduziram 20% do duodécimo. Eles compartilharam com o Executivo a dor que foi financeira daquele momento. Isso tudo em prol do cidadão. Eu tenho muito a agradecer a todos vocês por essa... Inclusive, foi um reconhecimento da STN, da Secretaria do Tesouro Nacional. Foi um reconhecimento porque nenhum estado fez isso, e o estado de Goiás fez. Então, vocês estão realmente de parabéns. Aos meus empresários, já digo meus porque agora eu sou goiana. Gostaria de cumprimentar os nossos estimados e guerreiros empresários goianos, já enfatizando a forma com que eu lido um pouco a relação público-privado. Como economista liberal, eu acredito que o setor privado é o motor do crescimento e desenvolvimento de qualquer nação ou qualquer ente federativo. Cabe ao Estado, por sua vez, tirar as pedras do caminho dos empresários, desburocratizando o que for possível e deixá-los produzir de forma mais eficiente possível. Natan, a nossa Ayn Rand, não dizeres da nossa Ayn Rand. Assim, enfatizo minha admiração total e absoluta e o respeito que tenho pelo trabalho de todos os empresários aqui em Goiás. Sei que o custo Brasil é elevado e sei que os riscos que vocês tomam por estarem aqui no Brasil são maiores do que deveriam. E, apesar de todo esse apreço que eu tenho por vocês, reconheço que tivemos um começo um pouquinho tumultuado, um pouco conturbado. Sei que fui rigorosa em traçar uma linha tênue entre o setor público e o setor privado, até com protocolos de visitas à secretaria. Sei que fui meio antipática, mas creiam-me que fui dura, pois entendia que seria a melhor forma de preservar as nossas relações futuras. Eu estava ali já começando a construir uma relação com vocês, mas tinha que ser uma relação republicana e respeitosa, e eu precisava daquele momento de antipatia.
E vejo que é inegável o quanto evoluímos e seguimos evoluindo na construção de consensos republicanos para que todos possam se beneficiar, setor público e setor privado, aqui no estado de Goiás. Eu quero que vocês sigam crescendo, quero que vocês tenham muito lucro, até porque a gente arrecada mais, né? E que investam cada vez mais. Preciso, contudo, que se coloquem, às vezes, no meu lugar, no lugar do governador. O Tesouro Estadual precisa estar com as suas finanças em ordem para ajudar definitivamente, objetivamente, concretamente, seus cidadãos que incluem vocês. Por isso, precisamos buscar sempre o meio termo possível, o balanceamento sobre as nossas ações. Eu estou do lado de vocês, nunca estive de forma contrária. Eu queria que vocês soubessem disso, porque é importante. Agradeço, então, portanto, a paciência na formação dessa relação que estamos criando e que eu acho que, pelo menos por minha parte, está valendo muito a pena. A ADIAL, com Zé Garrote, Chaquinho, Dr. Alberto, a CIEG, com Filete, Dr. Alberto como VP, né? Fé Comércio, Marcelo Baiocchi, que não está aqui, FACIEG, Sebastião Vieira, Secomv Goiás está aqui, IOAV, FAEG com Zé Mário, que não pôde estar presente, gravou um vídeo, FIEG, associações ligadas ao setor do biocombustível, que agora é o setor que eu vejo que está levando tanta paulada, e aqui temos 7 empresas aqui, 7 fábricas, indústrias de transformação, sendo realmente, sofrendo muito. No que eu puder ajudar, eu vou ajudar. A OAB, Corecon, CRC, CRA e das demais associações empresariais. Aos colaboradores da Secretaria de Economia, meus adjuntos, meu chefe de gabinete Danilo, minha chefe de comunicação Kátia, meus assessores econômicos Anderson e Paulo, minhas assistentes Maria José Namônia, subsecretários Walbirlan, Gilberto e Selene, meus superintendentes, gerentes, delegados, minha corregedora que está aqui, Lilian, ouvidora a Vanessa, presidente Lidilone, que está aqui do CAT, os demais membros, PGE setorial com o nosso Rodrigo, CGE setorial, que é o René Hilton, terceirizados, estagiários e aos mais de 2.700 colaboradores que temos na Secretaria. Juntando os inativos, ficamos com quase 5.000 colaboradores. Primeiramente, gostaria de cumprimentá-los e agradecer por terem aceito o meu convite em 2019 para o desafio proposto. O empenho de cada um em formar uma equipe vencedora realmente me enche de orgulho e satisfação. Agradeço a todos os dias pela equipe que consegui formar. Também agradeço porque vocês, seguindo esse exemplo, também formaram equipes vencedoras. É uma bênção e uma honra liderar todos vocês, pessoas extremamente competentes e que me desafiam todos os dias. Vocês serão líderes amanhã e caberá a cada servidor efetivo preservar essa mudança cultural que a gente está fazendo, trazendo a institucionalização de processos e procedimentos, transparência ativa, desburocratização, trabalho ético, técnico eficaz e um serviço de excelência. É uma honra ser líder de vocês. Meus colegas de governo que estão aqui presentes, secretários, presidentes e diretores de empresas e autarquia, a ala política do governo que não está aqui, mas fico aqui a menção, Marcos, que era do Detran, né? Não é mais do Detran, mas ficou Marcos do Detran, Alex e Roger. Né? Quero cumprimentá-los e agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. É um dia muito especial e vocês fazem parte dessa nossa trajetória aqui. Quero agradecer a paciência. Sei que muitas vezes fui dura e chata e peço desculpas por qualquer coisa, mas a minha meta, como área meio, sempre foi prestar o melhor serviço para todas as áreas, para que o governador, junto com vocês, pudessem brilhar muito. Quando a área fim brilha, é porque a área meio está fazendo um bom trabalho. Então, quando vocês brilham, eu fico muito satisfeita. E agradecer a total parceria que a gente tem feito nesse tempo todo. Eu sempre digo que um time tem que ser igual a um barco a remo, tem que estar na direção e no ritmo correto, né? Sem zigue-zague. E acho que
na liderança do governador Ronaldo Caiado, isso tem acontecido. A dona Gracinha, que não está aqui presente, a Ana Vitória, que está aqui, ao cumprimentá-las, agradeço por vocês duas, mulheres incríveis, estarem sempre perto de todos nós. Vocês são fortes, guerreiras, conselheiras, exemplos e braço direito do governador, sendo suas fiéis escudeiras. Talvez o governador não saiba disso, mas, além de vocês terem todo o carinho e admiração de todo o secretariado, a população de Goiás adora vocês, adora vocês. Então, governador, cuidado, não deixa elas concorrerem com você, não, porque senão vai ficar difícil aí essa concorrência. Ana, por um lado, é uma eficaz conselheira jurídica, e dona Gracinha, por outro, uma espetacular atuante na área social, atendendo a todos os vulneráveis em todos os rincões desse Estado. Parabéns a vocês duas. E agora, por último, o meu governador. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite, governador, que o senhor fez para mim em 2018. Nós não conhecíamos em 2018, como o senhor mencionou aqui. As únicas informações que o senhor provavelmente tinha de mim eram de que, sei lá, eu era estudiosa, eu era honesta, eu era comprometida, ou sei lá o que o senhor escutou, porque o senhor me chamou. Mas, naquela época, a gente não sabia se ia dar certo ou não, né? Agora, o mais interessante, governador, é que essa mesma história já aconteceu na minha vida antes. Na minha primeira passagem pelo serviço público no governo de Fernando Henrique Cardoso, em 99, quando o Malan estava lá, Cláudio Considera, que era secretário da Secretaria de Acompanhamento Econômico, junto com Paulo Corrêa, me chamaram para trabalhar lá. E me chamaram assim, me compraram no risco, assim como o senhor fez. E aí, só para dar um spoiler do que deve acontecer com a gente no futuro, a minha relação com eles hoje, em 2022, é maravilhosa. Maravilhosa. São amigos, são meus ex-chefes e muito amigos. E, na época, mesmo depois das eleições de outubro, só para mostrar um exemplo, né, da nossa da relação que foi feita naquela ocasião. Mesmo depois das eleições de outubro, quando o Lula ganhou, e mesmo eu já tendo 3 propostas para ir para o setor privado, eu fiquei no governo junto dos meus chefes até dezembro de 2022, porque eu jamais deixaria meu chefe na mão. E hoje, depois de mais de 20 anos e 3 anos que eu trabalhei com eles, a gente continua muito amigo. E isso porque, quando a gente trabalha com competência, com lealdade, com respeito, essas relações de longo prazo, elas ficam, elas permanecem. Então, meu chefe, da minha parte, passados 3 anos, 5 meses e 1 dia de governo, eu afirmo que, depois dessa nossa linda história que a gente vai passar aqui por Goiás, sei lá qual é a data que vamos sair, mas eu não tenho dúvida que seremos muito bons amigos, porque temos todas essas qualidades aí. E hoje, saiba que sou muito orgulhosa de fazer parte do seu time, a brilhante equipe que está aqui de Ronaldo Caiado, né, Fátima? E em dizer que sou a secretária mais longeva da secretaria aqui no estado de Goiás. Nunca ninguém ficou tanto tempo. E que seguirei, ao menos até dezembro de 2022, se o senhor não encher o saco de mim, lutando para devolver Goiás aos goianos, porque essa é a sua agenda e que, por isso, também é a minha. Aliás, mesmo antes de receber esse honroso título pelo deputado Júlio Pina, eu aprendi a amar todo o estado de Goiás, Pirenópolis em particular, talvez, né? Adoro. Acho que conheço mais Pirenópolis que muito goiano aqui. E os acolhedores goianos. Por isso, agradeço demais o convite que o me fez em 2018. Também gostaria de agradecer, governador, a paciência que o senhor teve de esperar esse plantio tão longo de 3 anos para começar a colher. Sei que esperar é ruim demais. Sei que arrumar a casa é pior ainda, né, porque demora. E sei que construir bases sólidas em um terreno pantanoso é complexo, mas o senhor segurou a sua ansiedade e é de todo o secretariado, que foi difícil. Foi difícil. Estudando, entendendo, argumentando e priorizando com muita reflexão e grandeza. Ou seja, sua liderança foi e segue sendo fundamental nesse processo de escolhas.
Para colocar o Estado em ordem, tivemos que dizer muitos nãos, mas o senhor entendia a necessidade, nunca optou pelo fácil, mas sim pelo correto. Só assim alcançaríamos algo maior. O senhor confiou em mim, me empoderou, e eu agradeço essa confiança. Faço tudo para alcançar as suas expectativas. O fato concreto, governador, é que, apesar do sofrimento do período de plantio que nós fizemos, 3 anos dentro de uma administração pública não é nada. A gente está entregando muito para 3 anos, e do jeito que a gente pegou esse Estado. Seus secretários foram espetaculares, todos vocês. E não é porque vocês estão aqui, não, é porque eu realmente acho. Acho que todo mundo trabalhou com muito afinco, muito afinco. Governador, em menos de 4 anos, a gente já é referência em segurança pública. Tiramos primeiro lugar no IDEB, e olha a revolução na educação que estamos fazendo. Estamos ficando também sendo uma referência na área de saúde, com a criação de uma rede de hospitais e policlínicas no interior do Estado, com a capacidade da Cedida também de colocar lá a parte toda tecnológica, para atendermos melhor essa população que mais precisa do serviço público. Melhoramos também o ambiente de negócios, isso é um fato, o Chequinho está aqui para dizer, né, Chequinho? A gente desburocratizou os incentivos fiscais com o ProGoiás, a gente diminuiu para 24 horas o tempo para abrir uma empresa em Goiás, a gente diminuiu o prazo de entrega de licenças ambientais de uma maneira realmente revolucionária aqui para o Estado. Também aumentamos de forma expressiva os recursos alocados nos programas mais vulneráveis do Fundo Protege. Saímos de 220 milhões em 2018 para mais de 2 bilhões em 2022, com programas como Mães de Goiás, Cheque Moradia, Merenda Escolar, Transporte Escolar, Uniforme, Notebooks, enfim, reformas de casas, e por aí vai, fora as rodovias, as pontes. E, para além disso, governador, quando chegamos aqui, daqueles 4.600 fornecedores que devíamos, quando chegamos, devemos para apenas 200 e vamos zerar em dezembro de 2022. Fizemos um acordo junto com o TCE para pagar as dívidas pretéritas dos governos anteriores que não cumpriram suas vinculações de saúde e cultura. Liquidamos a dívida com a Saneago, pagamos o restante da dívida externa e ainda ganhamos com isso 60 milhões a valor presente. Dos 6 bilhões de dívidas de curto prazo que tínhamos quando chegamos, hoje temos apenas 250 milhões e vamos terminar de pagar em dezembro de 2022. Nunca investimos tanto na história, a um custo tão baixo, uma vez que fomos o primeiro Estado a entrar no RRF. Como o governador mencionou, além do Estado de Goiás, a gente tinha Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais em situações muito piores. E eles poderiam ter entrado antes da gente, mas não entraram. Foi Goiás que entrou porque fez o dever de casa. E todos os poderes têm aqui uma mão de que ajudou nesse processo todo. Refinanciamos nossa dívida com a União, como eu disse lá, dentro do Congresso Nacional, que também é outro grande legado do governador. E isso é legado. Isso é legado. Eu fico imaginando o tanto de outras coisas que o senhor fará nos próximos 4 anos, governador. Então, obrigada, assim, meu chefe, por ter tido paciência de esperar a construção para uma base sólida, para subirmos esse grande prédio de 100 andares que estamos construindo. Não existe nunca almoço grátis. E foi com muito suor e com muito empenho de todos os secretários que estão aqui, presidentes de autarquias, de empresas, que conseguimos isso e agora começamos a colher para os 7,2 milhões de goianos. Também gostaria de agradecer, governador, o apoio, confiança e respeito que o senhor sempre teve comigo. Tivemos pautas extremamente sensíveis e difíceis, tivemos discussões acaloradas, né, governador? Bem acaloradas, diga-se de passagem, tivemos momentos de muita tensão, mas o senhor, como o senhor disse há pouco tempo, o senhor nunca se ajoelhou para as dificuldades. Adorei essa sua expressão, e é verdade. O senhor sempre bateu no peito, encarou de frente, com firmeza e valentia, todos os desafios postos para estruturarmos um Estado fiscalmente mais saudável.
Afinal, governador, não existe responsabilidade social sem responsabilidade fiscal. Fazer um ajuste fiscal não é nunca e nunca será um fim em si mesmo. Ele é um meio, uma forma para a gente poder ter condições de ajudar ao próximo. Vide Rio de Janeiro, que é o meu estado, fluminense que sou, desastre que está lá. A gente consegue atender, o governo que está lá consegue atender a população? Difícil, porque não tem dinheiro no caixa para fazer absolutamente nada. Muito ruim. Seu apoio começou, governador, desde dezembro de 2019, quando o senhor me levou junto ao senhor a Brasília. Depois permitiu que eu montasse a minha equipe sem fazer nenhuma intromissão, o que eu agradeço enormemente, porque agora o senhor está vendo as razões de eu ter feito uma equipe tão técnica. E que implementei estratégias técnicas e, ao mesmo tempo, o senhor governador me ensinou, naquela ocasião, e um aprendizado que eu levo para a vida, de praticar a boa política. A política tem sido tão maltratada nesse Brasil, e o senhor me ensinou, está me ensinando, a fazer uma boa política, que começa com todo o diálogo com os poderes, né, todo o diálogo com a sociedade, para a gente chegar em consensos. Indubitavelmente, nossas discussões fortaleceram nossos laços, pois o respeito e a honestidade entre a gente sempre prevalecerão. Gabo-me em dizer que nunca teve um pedido não republicano pela parte do meu governador. Nada que me pudesse envergonhar na frente de ninguém. Então, governador, muito obrigada pela confiança no meu trabalho. Quero, por último, agradecer, governador, ao senhor de ter me apoiado nas minhas duas grandes estratégias para tirar o Estado do buraco. A primeira foi ingressar no RRF, porque para ingressar no RRF a gente teria que fazer um conjunto de medidas estruturais que realmente iriam mudar a forma do nosso orçamento. E isso, governador, a homologação, por mais que no dia 24 o presidente tenha dado o ok, a homologação foi no dia 2 de janeiro de 22, meu aniversário. Creiam-me, meu aniversário. Foi talvez um dos melhores presentes de aniversário que eu já ganhei, foi o ingresso ao RRF. Processo extremamente duro, mas fomos o primeiro estado a entrar. E eu me orgulho disso, porque Rio Grande do Sul, por exemplo, está há muito mais tempo, antes do governador Eduardo Leite entrar, eles já estavam pleiteando para entrar. E ainda não entraram. Não foi fácil ter que aprovar todas as leis aqui na Lego, na casa, mais uma vez agradeço a todos vocês, ter que estruturar o Estado para o futuro, dialogar e convencer a todos da necessidade de Goiás se beneficiar com a possibilidade desse refinanciamento de longo prazo. Foi duro o processo de entrada no RRF. Foi um processo de fazer política, porque foi da boa política republicana, de convencimento, de sentar, de ver o que era possível, o que precisa ser mudado. O presidente da Lego também me ensinou muito, viu, Lissauer? Muito obrigada. E o líder do governo, que não está aqui, Bruno... Ah, está aqui! Já ia falar de você sem você estar aqui, que também me ensina sempre muito, viu, Bruno? Muito obrigada a você. Muito obrigada. Então, governador, obrigada por me apoiar. Ah, sim, o meu segundo objetivo, primeiro seria ingressar no RRF, mas o segundo é a gente obter o que a gente chama de capacidade de pagamento B, né? É a chamada CAPAG-B. Todos os estados têm índices de risco. Ele vai do A ao D. D é o pior. O estado de Goiás está em C. Quando a gente chegou aqui, era C, indo para D, quase D. A Priscila da Secretaria do Tesouro Nacional havia dito para o governador que nós íamos para D, e agora nós somos C, indo para B. Então, não sei se obteremos essa CAPAG-B, mas eu realmente seria a minha segunda meta. Bom, já falei bastante, eu sei. O meu discurso acabou sendo uma mistura de cumprimentos a todos e uma declaração de amor também a todos aqui. E que, de fato, eu estou muito feliz, viu, deputado? E posso dizer que me sinto muito goiana. Pelo menos eu como pequi. Já comi na casa do Joel. O Joel me deu um pequi delicioso lá, eu comi. Pamonha eu já comia, mas pequi não tinha comido. Sei o hino de Goiás e fiquei extremamente frustrada porque o hino não foi até o final.
Sei o hino de Goiás. E talvez conheça Pirenópolis mais do que alguns goianos, hein? Mas queria finalizar aqui fazendo 3 citações que expressam muito como eu sou, como eu penso e como sou guiada nessa vida. A primeira citação é de Mário Quintana. Ele tem um poema que diz o seguinte: um dia pronto me acabo, pois seja o que tem de ser. Morrer que importa, o diabo é deixar de viver. O diabo é deixar de viver. A segunda citação é de Vinícius de Moraes. No Soneto da Felicidade tem uma frase que diz que não seja imortal posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. E a terceira citação, que talvez seja, para mim, uma citação que eu sempre me recordo e sempre acordo com ela, que é a de Benjamin Disraeli, que foi um político inglês do século XIX, e ele tem a seguinte citação: a vida é muito curta para ser pequena. Em outras palavras, o que isso significa para mim? Eu não quero apequenar a minha vida. Não quero ter uma vida fútil, superficial ou banal. Quero fazer a diferença de alguma forma. Um exemplo foi quando eu desisti em 2018 de receber esse bom salário e fazer um pós-doc em Yale e vir para Goiás. Tomei essa decisão porque o que me comoveu naquele momento foi o desafio de poder impactar a vida de 7,2 milhões de goianos, porque dinheiro, gente, vai e volta. Pós-doc, a gente faz outra época. Mas uma oportunidade como essa, de estar ao lado de uma pessoa tão grandiosa como o governador Ronaldo Caiado e poder ver as vidas transformar, a vida de pessoas, das pessoas carentes ser transformada, não sei se apareceria novamente. A verdade é que somos todos mortais, mas podemos nos eternizar. Ser eterno é uma escolha nossa, de cada um de nós. Ser eterno é deixar uma pedrinha no castelo da vida. Ser eterno é fazer algo relevante, em especial para os outros, e ainda que seja pequena. Você pode morrer, mas se tornar eternizado, como são Mário Quintana, Vinícius de Moraes e o Benjamin. A diferença de uma pessoa importante para uma pessoa famosa é que a primeira fica, a primeira importa. A primeira a gente importa para a gente. A segunda passa. E Mário Quintana, essa coisa interessante, ele lá atrás, antes de morrer, em 94, ele queria que escrevessem na lápide do túmulo dele a seguinte frase, que parece meio óbvia, né? Mas que é assim: não estou aqui. Essa era a frase que ele queria botar, não estou aqui. Mas por que ele queria botar aquela frase? Porque dentro dele, o que ele queria, na verdade, é ser eternizado nas mentes e nos corações das pessoas. Por isso é que ele queria essa frase. Ser servidor público, por sua vez, é cuidar das vidas alheias, é cuidar da comunidade. É uma belíssima oportunidade para impactarmos a vida dos demais e nos eternizarmos. Isso é que me move, essa é a razão porque hoje eu sou uma servidora pública, posição que eu tenho muito orgulho. Tem uma pergunta dura que o Cortella diz que deveríamos nos fazer diariamente, que é a seguinte: se eu não existisse, que falta eu faria? E é aí que, para dar sentido à vida, nada como contribuir positivamente de alguma forma, seja no setor público, seja no setor privado. E por isso, aliás, que tem um quadro na minha sala, e quem entra na minha sala sabe disso, que é um quadro que é a favela do Rio de Janeiro. E ele me serve para me lembrar todos os dias a razão pela qual eu quero tanto fazer um ajuste fiscal. Porque, para mim, responsabilidade social jamais ocorrerá sem responsabilidade fiscal. Se queremos fazer a diferença, se queremos diminuir a pobreza, as desigualdades e a falta de oportunidade de alguns, precisamos ser austeros fiscalmente,
precisamos de dinheiro no caixa. Por isso eu agradeço aqui os meus 2.700 colaboradores na ativa, agradeço ao meu governador Ronaldo Caiado, que sempre me apoiou, agradeço aos demais poderes, os empresários, por toda a parceria. Por isso que adoro ver e os meus colegas que estão aqui presentes, secretários e presidentes de autarquia. Indubitavelmente, a equipe do Ronaldo Caiado, junto com todos os poderes, formamos um grupo vencedor e, ao lado do setor privado mais eficiente do país, que é esse que está aqui, mostra que somos eternos, sim. Que Deus siga nos abençoando, sempre com muita sabedoria. Arrocha, Goiás! Uma salva de palmas para todos vocês que estão aqui. Encerro a presente sessão agradecendo o comparecimento das autoridades e demais pessoas que vieram a brilhantar esta solenidade e convoco outra para amanhã em horário regimental. Está encerrada a sessão.